Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa entrevista. Hoje o assunto é sobre o médico veterinário frente à pandemia. Meu nome é Rodrigo Nascimento, sou aluno da Faculdade Murialdo, disciplina Saúde Pública. Estamos aqui hoje com a nossa colega Leonara Vargas e a Nathalie Dileta e vamos conversar um pouco sobre esse tema. A nossa convidada hoje é a médica veterinária Fernanda Flores. Muito obrigado pela sua presença. Desde já agradeço sua disponibilidade. Bom, boa noite a todos. Agradeço, vocês pelo convite. Estamos vivendo um momento muito diferente e o tema que vocês escolheram para esse debate, para essa entrevista, é de suma importância. Então, eu sou graduada em Medicina Veterinária, tenho mestrado em Medicina Veterinária Preventiva e doutorado na área de Engenharia Agrícola. Atuo hoje na gestão acadêmica, e como docente da Faculdade Murialdo, mas trabalhei ao longo de 10 anos em um laboratório de diagnóstico microbiológico, então trabalhando com patógenos, tanto bacterianos ou fúngicos, mas que têm esse vínculo com zoonoses, doenças então que são transmitidas de animais para os seres humanos. Bom, antes de a gente entrar no assunto em si do médico veterinário frente à pandemia, eu peço para que tu fale um pouco sobre a importância do médico veterinário e a valorização do mesmo nos tempos atuais. Bom, Rodrigo, o médico veterinário ele é um profissional generalista, ele é um profissional que durante a sua formação, ele passa por diversas áreas de atuação. Ele estuda não só a relação animal em si, que esse é o objeto de estudo, mas a relação com o meio ambiente, com o homem também. Ele passa por disciplinas como microbiologia, epidemiologia, saúde pública, ecologia. Então, ele tem uma experiência, digamos assim, acadêmica muito completa, o que permite a ele atuar em diversas frentes. Então, eu diria que ela é uma profissão apta a trabalhar com várias outras profissões, no sentido de dar uma visão mais geral, das atividades no que a gente pensa em saúde. Então, não adianta a gente pensar apenas no animal e fazer um tratamento clínico para este animal, se a gente não pensar na relação deste animal com os seus tutores, com os seus proprietários ou com o meio ambiente. Então, cada vez mais a veterinária vem ganhando espaço, por mais que ela seja uma profissão milenar e que a gente tenha relatos de atuação veterinária, muito antes de Cristo, cada vez mais a gente consegue externar a nossa profissão, à comunidade, às pessoas, à sociedade e mostrar a importância dela. E, nesse momento, acredito que mais ainda nós estamos ganhando espaço, porque as pessoas não estão acostumadas a ver a atuação do veterinário frente à medicina humana, ou à saúde humana. E esse período da pandemia nos permitiu, então, de mostrar um pouquinho mais e de valorizar um pouquinho mais o que a gente vem estudando já há muito tempo. Sim. A gente está acompanhando bastante notícias que está saindo a vacina e a gente tem um médico veterinário no Brasil na frente dessa vacina. Então, eu não digo precisou de uma pandemia para saber a valorização do médico veterinário, mas por que essa valorização não vinha antes? Bom, do meu ponto de vista, a valorização precisa começar com nós profissionais e com vocês acadêmicos, já na trajetória acadêmica, Então, muitas vezes, o interessado em cursar a medicina veterinária, ele desconhece a profissão e ele busca a medicina veterinária por uma paixão aos animais. E, ao longo da sua formação, se ele não permitir se descobrir todas as áreas da atuação, ele vai continuar naquele foco apenas da clínica e do cuidado do animal em si. Quando ele for profissional, ele também não vai se inserir no mercado como um todo. Então, eu acho que começa conosco, começa na base, essa formação mais geral, essa abertura de caminhos, de oportunidades, para que vocês possam se inserir em diferentes áreas e aí sim possibilitar aberturas de muitos caminhos. Depois do profissional formado, se você já tem essa trajetória
de vislumbrar novas áreas dentro da profissão, vocês vão acabar se inserindo nelas e atuando de uma forma muito mais tranquila, né? Ao ponto das pessoas perguntarem para vocês aonde vocês atuam e vocês não terem preconceito de dizer que vocês trabalham em áreas que não sejam relacionadas à clínica e à cirurgia. Porque nós temos hoje muitos veterinários formados, atuando no mercado, mas que muitas vezes, em algum momento, se sentem um pouco, né, constrangidos porque não atuam na medicina veterinária propriamente dita. E, na verdade, atuam. Só que não passou pelaquela conscientização de que, sim, a veterinária é uma área grande. Nós temos mais de 84 áreas de atuação hoje registradas pelo Conselho, onde nós podemos atuar, né? E que a gente pode fazer milhões de coisas e não estar na frente de um animal propriamente dito. Então, nós temos hoje médicos veterinários atuando na produção de medicamentos, na produção de vacinas, e não só no Brasil, né? Em outros países também são médicos veterinários à frente dessa situação. Nós temos aqui uma equipe muito grande de médicos veterinários no Rio de Janeiro, testando o soro hiperimune, para conseguir utilizar para o tratamento, né, de profissionais da saúde ou de pessoas imunossuprimidas que vão precisar de um tratamento mais rápido. Então, nós temos médicos veterinários hoje gerenciando hospitais humanos. Nós temos médicos veterinários hoje engajados em planos de contingência, tanto em doenças infecciosas de caráter zoonótico ou não. Então, a gente tem N situações onde o médico veterinário está inserido, mas que uma vez ele se insere nesse espaço, nem sempre ele vai ser reconhecido pela profissão de base, né? E sim pela atuação dele no local de trabalho. Eu vi muitas pessoas questionando por que o médico veterinário estaria à frente da pandemia. E eu já vi uma mobilização bem grande de colegas explicando a nossa importância, explicando as cadeiras que a gente cursa, a importância do profissional. Então, isso me deixou bem feliz. Infelizmente, precisou de uma pandemia para que a gente se mobilizasse, mas nunca é tarde, né? Isso mesmo, Leonara, nunca é tarde. Eu acho que a profissão ela se desenvolveu bastante ao longo dos últimos anos. Para te ter uma ideia, nós falamos em saúde única desde 2004. Mas quando a gente ainda fala o termo saúde única, ele soa muito novo para nós todos, né? Parece que é uma situação de agora, dos últimos tempos, dos últimos meses. E, na verdade, não. Pelo menos desde 2004 a gente já tem esse termo de uma forma oficial sendo falado, sendo divulgado, e a gente pensando em estratégias para desenvolvê-lo, né? Mas, assim, a gente não tinha essa mobilização, e isso é uma situação muito crítica na área da medicina veterinária. Nós não aprendemos a valorizar a nossa profissão como de fato ela é. Nós somos veterinários. Não, nós somos médicos veterinários. E a gente tem que ter orgulho, e essa valorização passa por nós. E passa, sim, por momentos como esse, no qual nós precisamos, sim, nos reunir, né? Nos mostrar e dizer, sim, somos competentes. Somos melhores que os outros? Não. Atuamos junto com os outros em diferentes frentes, mas o conjunto dessas frentes fazem com que a gente tenha um bom resultado. E cada vez mais, porque se a gente pensar em como a população está se desenvolvendo, né? As questões globalizadas, as questões de meio ambiente, a utilização dos recursos naturais hoje de uma forma mais maciça, se nós pensarmos em tudo isso, com certeza nós teremos outras pandemias pela frente. E nós precisamos estar preparados para atuar nessas outras pandemias. E, quiçá, né, a gente, enquanto classe de profissionais, possamos estar mais organizados ainda, mais empoderados ainda, para não passar o que nós passamos por essa, né, que é o descrédito, a desvalorização, ou o questionamento, ou a risadinha, né? Então, agora o médico veterinário vai medir a temperatura, vai aferir a temperatura, né? Como que vai acontecer isso? Então, que a gente possa ter passado por essa fase e evoluir para que nós possamos, nas próximas pandemias, atuar de uma forma melhor. Uma coisa, as crianças, elas
estão sendo bem afetadas por isso, por fechamento de escolas, fechamentos de creches. E para o futuro, as crianças, adolescentes que queiram ingressar na medicina veterinária, até mesmo para elas serviu para ver que é mesmo uma profissão bem abrangente, tem mais de 84 áreas, como tu comentou, que daria para atuar. Então, qual o recado que você daria para esses adolescentes que queiram ingressar na medicina veterinária e o que eles vão encontrar dentro do curso de medicina veterinária em saúde única, no meio que geral? Então, vamos reforçar o conceito de saúde única, né? Saúde única é uma intra-relação entre o homem, o meio ambiente e o animal. Essa intra-relação faz com que a gente tenha um equilíbrio do ecossistema. Então, faz com que a gente olhe para o nosso objeto de estudo, que é o animal, e pense em tudo o que está por trás dele e tente ver situações onde a gente pode prevenir doenças. Então, sim, o médico veterinário vai tratar, vai tentar curar, vai fazer cirurgias, mas, ao mesmo tempo, ele vai tentar prevenir para que aquele animal não chegue ao ponto de, né, necessitar de um tratamento por meio de antimicrobianos, por meio de terapias, outras terapias químicas, enfim, ou mesmo cirurgias. Então, a gente tem assim que pensar na produção, né? O ser humano precisa comer, a população está aumentando e cada vez mais a gente tem que pensar numa forma sustentável de produzir. Então, a gente precisa pensar na carne, no leite, nos ovos, no mel, com qualidade para o consumidor. E isso significa que lá na propriedade rural a gente tem que ter formas de manejo, de produção sustentáveis, onde o produtor produza feliz e receba por isso, né, seja economicamente rentável para ele. A gente precisa pensar na cadeia, na logística de distribuição desse produto até a mesa do consumidor, e aí a gente passa pela inspeção de alimentos, né? Por estar lá no frigorífico e garantir aquela matéria-prima com qualidade, boas práticas de fabricação. A gente precisa pensar que precisa chegar a informação para as famílias, né? E como chega a informação para as famílias se a gente não vai transmitir? Então, o veterinário também ele é responsável por essa transmissão de informação, de conhecimento. Nós somos responsáveis pela alimentação, então, não só nossa, mas pela alimentação dos animais. A gente tem um problema muito grande hoje, vocês já devem ter estudado, que é a resistência a antimicrobianos, né? Essa resistência, ela passa desde o uso inadequado de princípios ativos, do tempo inadequado, da dosagem errada, mas também passa por uma prática agropecuária que a gente faz há muito tempo, que é a utilização deles como promotores de crescimentos, né, na indústria mesmo. Então, a gente tem que pensar em novas tecnologias, novas técnicas agropecuárias para não continuar fomentando essa resistência. A gente tem que quebrar esse ciclo, gerar novos produtos, novas vacinas, né, fazer com que esse processo de novas moléculas seja mais rápido, entrar no campo da pesquisa, né, tantas áreas que a gente precisa desenvolver, que nós estamos ainda engatinhando, né? Então, eu diria assim, quem tem um interesse pela medicina veterinária, que começa sim pela paixão a um animal de estimação, muitas vezes, ou animal com quem a gente teve mais contato, que mantenha isso, mas que busque conhecer todas as outras áreas, porque a gente só tem um caminho, é se apaixonar cada vez mais pela nossa profissão. E eu acho que não existe médico veterinário ou graduando em medicina veterinária que não seja apaixonado pela profissão, porque a gente vê resultado. Nas coisas mais simples que a gente faz, a gente vê resultado. A gente pode falar com um tutor, a gente vai falar com um proprietário rural, a gente vai trabalhar na extensão rural, a gente terminou uma cirurgia e vai entregar o nosso paciente, né, para a família dele, e em todos os lugares a gente vê resultado. A gente está na sala de aula e a gente percebe que vocês ficam felizes quando conseguem aprender alguma coisa que a gente trouxe. Então, é muito gratificante para nós enquanto profissionais. E é uma profissão que realmente é apaixonante. Então, eu convido, assim, quem tem já essa ideia, essa
paixão inicial, que conheça mais, que procure conversar com profissionais da área, né, com veterinários, e que venha conhecer a nossa infraestrutura também, que venha conversar com acadêmicos para ver a grandiosidade da ferramenta, digamos assim, que nós temos na mão e das possibilidades que a gente tem para atuar. Fernanda, qual que hoje é a preparação do médico veterinário para atuar tanto em hospitais humanos quanto na frente da pandemia? Porque a gente vê que isso hoje é um questionamento e uma dúvida, que hoje isso é uma dúvida de grande parte da população. Qual hoje é a preparação que o médico veterinário, que os graduandos têm, tanto na faculdade ou na pós, para conseguir atuar nesse tipo de cargo hoje no Brasil? Nathalie, a tua pergunta é muito boa, porque nós começamos desde o primeiro semestre a atuar desta forma no período de graduação, né? Então, a matriz curricular, o currículo de um acadêmico, né, de um curso de medicina veterinária, ele é composto por várias unidades curriculares que vão formando um pouquinho, né, a cada semestre, vão colocando um tijolinho a mais na formação de vocês. Então, vocês começam com disciplinas de ecologia, de bioquímica, de microbiologia, de fisiologia, que vão dando a base teórica para vocês. Chega lá na metade do curso, vocês têm disciplinas como epidemiologia, saúde pública, né, que é um exemplo do que vocês estão fazendo aqui hoje. Sai da sala de aula e vai para uma atividade real, né? Isso dá a você já uma bagagem diferente para se inserir no mercado de trabalho. Assim como existem N atividades de extensões que vocês têm ao longo da graduação e que vocês acabam colocando a mão na massa, né, e aprendendo fora do contexto da sala de aula, que é um perfil também da nossa instituição, é fazer com que essas atividades sejam o mais reais possíveis, né, e que vocês sejam de fato protagonista no conhecimento, na construção do conhecimento de vocês. Nós temos, por exemplo, disciplinas de economia e administração, disciplinas de extensão rural, onde vocês aprendem a se posicionar, a conversar com as pessoas, a ser líderes em determinados momentos, né, a se posicionar frente a uma situação. Então, eu diria assim, dentro do currículo formativo de vocês, são várias unidades curriculares que vão acrescentando, né, um tijolinho nessa formação de vocês, para que no momento que vocês se tornam médicos veterinários, vocês tenham essa competência, essa habilidade. Agora, existem pessoas que estão mais aptas a uma determinada área do que outras, por uma questão de aptidão, por uma questão de estágios, de palestras, de experiências, de vivências que eles buscaram além, né, do que a instituição fornece. Isso é muito importante. Durante o percurso formativo, a gente, de certa forma, condiciona vocês a buscarem muitas coisas extras. E tudo que vocês buscarem de forma extra vai ajudar nesta formação. Então, muitos de vocês já buscam. Tem gente que faz estágio no SUS, né? Tem gente que busca já se inserir nos grupos de apoio à família, no NASF, então já participa junto com outros profissionais da área da saúde no desenvolvimento de estratégias de apoio à família, então já vai desenvolvendo um outro olhar, faz estágio em vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, nas inspetorias veterinárias, o trabalho fantástico que as inspetorias fazem, e nós temos muitos acadêmicos que fazem estágio e buscam essa área. Então, as unidades curriculares, os estágios, as experiências práticas de vocês vão formando vocês para isso. Porém, quando a gente encerra o ciclo da graduação, a gente conclui uma etapa, mas a gente abre caminhos para outras tantas etapas, né? E aí vem as especializações, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Hoje nós temos a residência profissional, ou o aprimoramento acadêmico, e a residência na área da medicina veterinária, ou o aprimoramento acadêmico, eles são linkados à saúde pública, eles são linkados à saúde coletiva. Então, nós temos uma ferramenta pós-graduação que nos permite atuar de frente ou em conjunto ao SUS. E isso nos dá, assim, possibilidades infinitas de atuação. Depois, claro, nós temos também uma atuação muito importante dos conselhos de classe. Então, o nosso conselho, né, tanto na esfera federal como estadual,
eles continuamente nos permitem cursos de aprimoramento, atividades, treinamentos, capacitações, aonde a gente pode buscar essas áreas. Então, agora, durante a pandemia, nós tivemos um treinamento também que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Todos os profissionais médicos veterinários foram chamados a atuar frente ao Covid. Nós fizemos um treinamento específico para tal. Nós tivemos um direcionamento dos próprios conselhos de como atuar, né, em situações específicas. Nós temos agora um plano de contingência para desastres ambientais. Então, nós estamos já se preparando e preparando vocês, que é a nossa nova geração, a atuar frente a desastres ambientais. Nós temos todos os anos desastres ambientais, ou enchentes ou queimadas, né? Quiçá não teremos mais desastres como tivemos em Mariana ou Brumadinho, mas outros são quase que corriqueiros, né? E nós estamos hoje enfrentando, por meio de planos de contingência, aprendendo a atuar, fazendo capacitações para poder atuar. Então, é muito forte, muito presente essas capacitações, por exemplo, em doenças que a gente não pode, de certa forma, deixar entrar no Brasil, e se entrar, a gente tem que conter de uma forma muito rápida, né? Então, a gente fala, no caso da avicultura, influenza aviária, Newcastle, a gente tem a questão da febre aftosa, várias doenças, assim, onde constantemente nós somos capacitados a atuar para tentar de uma forma que a doença não chegue aqui, não se instale aqui, e se ela se instalar, que a gente consiga erradicar logo, né? E isso são treinamentos quase que constantes que nos permitem e nos habilitam a atuar frente a essas situações como nós estamos vivendo hoje. Então, Fernanda, a gente vai encerrando a nossa entrevista hoje. Gostaria de agradecer muito a tua presença. Deu para aprender um pouco mais sobre a medicina veterinária, quem não tem muito contato com a profissão. Então, em nome da disciplina de saúde pública e da Faculdade Murialdo, eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço vocês, parabenizo vocês por essa iniciativa e digo cada vez mais, né, nós precisamos atuar em todas as frentes, e esta forma de atuação de vocês mostra o quanto vocês estão se diferenciando e vão ser profissionais diferentes no mercado de trabalho. Então, muito obrigada.